Um menino sem teto ofereceu consertar o carro de luxo de um milionário que riu, mas quando o garoto fez o impensável, lágrimas caíram e suas vidas mudaram para sempre. Uma história que vai tocar seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei e comente de onde você está assistindo. A chuva fina de março caía sobre São Paulo como lágrimas silenciosas, criando pequenas poças que refletiam as luzes neon da Avenida Paulista. Na concessionária de Santos Importados, localizada em uma das esquinas mais nobres da Zona Sul, o aroma de couro italiano e enceradeira automotiva se misturava ao cheiro úmido do asfalto molhado. Através das enormes janelas de vidro, os carros reluziam sob a iluminação halógena como joias preciosas em uma vitrine de sonhos. Beatriz de Santis ajustou o blazer Armani azul marinho e passou a mão nos cabelos castanhos, perfeitamente escovados, tentando disfarçar o cansaço que sentia após mais uma noite mal dormida. Aos 40 anos, ela carregava nos ombros o peso de um legado de 3 gerações, herdado do pai que morrera 2 anos antes em um acidente de carro, ironicamente dirigindo um dos próprios veículos que vendia. Suas mãos delicadas, mas firmes, seguravam uma xícara de café ainda fumegante enquanto observava, através da janela de seu escritório no 2º andar, o movimento matinal da concessionária. Dona Beatriz, tem um rapaz aqui na recepção pedindo para falar com a senhora. A voz hesitante de Mariana, a secretária de 20 e poucos anos, ecoou pelo interfone, carregada de uma mistura de constrangimento e incredulidade. Beatriz franziu o senho, consultando a agenda no tablet. Não tenho nenhum compromisso marcado para esta manhã, Mariana. Quem é? É que ele não tem nome na agenda. É um menino, parece ter uns 17 anos e está... Bem, ele está descalço e meio sujo. Diz que pode consertar a Ferrari do Sr. Almeida. O sangue de Beatriz gelou. A Ferrari 458, Itália Vermelha, do empresário Roberto Almeida, estava há 3 semanas no setor de manutenção da concessionária, desafiando a competência dos melhores mecânicos de São Paulo. O motor havia desenvolvido um problema misterioso que nem mesmo os técnicos certificados pela Ferrari conseguiam diagnosticar. O carro valia mais de 2 milhões de reais e cada dia que passava na oficina representava uma mancha na reputação impecável que a família de Santis havia construído ao longo de décadas. Diga a ele que... Beatriz começou a frase, mas algo a fez parar. Talvez fosse a intuição aguçada que herdara do pai, ou simplesmente o desespero de quem estava disposta a tentar qualquer coisa. Na verdade, deixe-o subir, mas peça ao Jorge para acompanhá-lo. 5 minutos depois, Beatriz ouviu passos descompassados na escada de madeira que levava ao seu escritório. Primeiro, vieram as pisadas pesadas das botas de segurança de Jorge, o chefe de oficina. Um homem de 50 anos, baixo e atarracado, com bigode grisalho e mãos eternamente manchadas de graxa. Em seguida, passos mais leves, quase silenciosos. Quando a porta se abriu, Beatriz sentiu como se o tempo tivesse parado. O menino que entrou em sua sala não poderia ter mais de 17 anos, mas seus olhos castanhos escuros carregavam uma maturidade que contrastava drasticamente com sua aparência. Ele era magro, quase esquelético, com cabelos escuros desgrenhados e roupas que já haviam conhecido dias melhores. Uma camiseta branca amarelada, com furos nas costuras, e uma calça jeans desbotada, com remendos caseiros nos joelhos. Seus pés descalços estavam sujos, mas Beatriz notou que ele havia tentado limpá-los antes de subir. Boa tarde, senhora. A voz do garoto era surpreendentemente educada, com um sotaque que denunciava origem humilde, mas sem traços de timidez ou submissão. Ele mantinha a postura ereta, os olhos fixos nos dela.
Meu nome é Lucas Ferreira. Soube que a senhora tem uma Ferrari com problemas no motor. Jorge soltou uma gargalhada áspera. Dona Beatriz, desculpa a ousadia do moleque. Eu falei para Mariana que era perda de tempo, mas ela insistiu. Deixe-o falar, Jorge. Beatriz se surpreendeu com sua própria resposta. Havia algo no olhar de Lucas que a intrigava. Uma confiança silenciosa que não condizia com sua aparência vulnerável. Lucas deu um passo à frente, suas mãos calejadas unindo-se à frente do corpo. Senhora, eu sei que minha aparência não inspira confiança. Sei que a senhora deve estar pensando que sou apenas mais um pivete tentando se aproveitar da situação, mas posso provar que conheço de motores. E como aprendeu sobre mecânica, garoto? Jorge cruzou os braços, sua voz carregada de ceticismo. Fazendo cursinho no YouTube? Por um breve momento, a máscara de confiança de Lucas vacilou e Beatriz vislumbrou algo parecido com dor em seus olhos. Aprendi com seu Antônio, que trabalhou aqui na Dessantes por 15 anos. Ele me ensinou tudo o que sei sobre motores importados. O nome atingiu Beatriz como um soco no estômago. Antônio Moreira havia sido um dos melhores mecânicos que a concessionária já tivera, especialista em Ferrari e Lamborghini. Também havia sido demitido por justa causa 3 anos antes, acusado de roubar peças valiosas, uma situação que sempre deixara Beatriz desconfortável, pois as evidências nunca foram completamente conclusivas. Jorge ficou visivelmente tenso. Antônio Moreira? Aquele ladrão que roubava peças da empresa? Seu Antônio nunca roubou nada. A voz de Lucas carregava agora uma firmeza que fez o ar da sala ficar mais espesso. Ele é um homem honesto que foi injustiçado, e ele me ensinou que um verdadeiro mecânico ouve o que o motor está tentando dizer. Beatriz se levantou da cadeira, seu coração batendo mais rápido. Através da janela, podia ver a Ferrari vermelha estacionada na área de serviços, como uma paciente em estado terminal que todos os médicos já haviam desistido de curar. As pressões financeiras da empresa pesavam sobre seus ombros como um fardo invisível. A reputação da concessionária estava em jogo, e cada dia de atraso significava mais um passo em direção à ruína dos negócios que 3 gerações da família haviam construído. Jorge, leve-o até a Ferrari. Sua própria voz a surpreendeu, firme e decidida, mas não saia de perto dele nem por um segundo. Dona Beatriz, com todo o respeito, Jorge começou a protestar. É uma ordem, Jorge. Beatriz manteve o tom autoritário que havia aprendido a usar quando precisava impor sua vontade. Se ele danificar alguma coisa, assumo total responsabilidade. Lucas sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Um sorriso tímido, mas genuíno, que transformou completamente sua expressão. Obrigado pela oportunidade, senhora. A senhora não vai se arrepender. Enquanto observava os dois descendo a escada, Beatriz sentiu uma mistura de ansiedade e esperança que não experimentava há muito tempo. Lá fora, a chuva havia parado e os primeiros raios de sol começavam a se infiltrar entre as nuvens, criando reflexos dourados sobre o asfalto molhado da avenida. O setor de manutenção da concessionária Dessantes ocupava todo o subsolo do prédio, um ambiente amplo e bem iluminado, onde o cheiro de óleo lubrificante se misturava ao aroma metálico de ferramentas recém-polidas. Fluorescentes brancos criavam uma luz clínica sobre as bancadas organizadas, onde equipamentos de diagnóstico alemães conviviam com ferramentas tradicionais que pareciam ter atravessado gerações de mecânicos. Lucas desceu os degraus de concreto com passos medidos, seus olhos percorrendo cada detalhe do ambiente. Mesmo descalço, ele se movia com uma familiaridade que não passou despercebida a Jorge, que o seguia de perto com os braços cruzados e uma expressão de desconfiança estampada no rosto moreno e suado.
Ali está a princesa. Jorge apontou para a Ferrari 458 Itália Vermelha, que dominava o centro da oficina como uma obra de arte moderna. O capô estava aberto, revelando o motor V8 que havia se tornado o pesadelo dos últimos 3 semanas. 3 dos melhores mecânicos de São Paulo já colocaram as mãos nela. O último foi o Carlinhos da Ferrari oficial, que tem 20 anos de experiência. Nada. Lucas se aproximou do veículo com uma reverência quase religiosa, suas mãos estendidas, mas sem tocar ainda no metal reluzente. O motor estava impecavelmente limpo, sinal de que já havia sido desmontado e montado várias vezes. Peças organizadas em bandejas metálicas ao lado do carro contavam a história de uma investigação frustrada. "Qual é o problema?" Lucas perguntou, sua voz mais baixa agora, como se estivesse em uma biblioteca. "Motor engasga em alta rotação. Perde potência depois dos 4.000 RPM. Já trocamos. Bomba de combustível, filtros, velas, bobinas." Jorge enumerava os itens com o cansaço de quem havia repetido essa lista centenas de vezes. Sistema de injeção foi todo revisado, sensor de oxigênio substituído, mapeamento refeito 2 vezes. Lucas finalmente colocou as mãos na lateral do motor, fechando os olhos como se estivesse ouvindo uma confissão íntima. Suas palmas calejadas, escuras de sujeira acumulada, contrastavam drasticamente com o vermelho Ferrari impecável. Por alguns segundos, permaneceu imóvel, respirando devagar. "Posso ligar ela?" Jorge hesitou, olhando para cima na direção do escritório de Beatriz. "Pode, mas cuidado para não forçar. O motor já passou, por muito estresse." Quando Lucas girou a chave, o V8 ganhou vida com um rugido rouco que ecoou pelas paredes de concreto da oficina. O som era poderoso, mas havia algo sutil, quase imperceptível, que parecia desafinado. Lucas inclinou a cabeça, como um músico tentando identificar uma nota errada em uma sinfonia. "Jorge, o senhor pode acelerar até 3.000 RPM e manter?" Lucas pediu, seus olhos ainda fechados, concentrado. O mecânico obedeceu, e o motor respondeu com perfeição, mantendo um ronco constante e vibrante. Lucas, então, fez um sinal para acelerar mais. Aos 4.000 giros, o som mudou, sutilmente. Uma irregularidade quase inaudível que se tornava mais pronunciada conforme as rotações aumentavam. "Pode desligar." Lucas abriu os olhos, uma expressão pensativa tomando conta de seu rosto jovem. "O problema não está no sistema de alimentação." "Claro que não está", Jorge bufou. "Isso qualquer um já sabe. Já checamos tudo." "Não, o senhor não entendeu." Lucas se agachou ao lado do motor, apontando para uma região específica. "O problema não está em nenhum sistema. Está aqui no bloco." Jorge se aproximou, franzindo o senho. "No bloco? Garoto, esse motor tem menos de 10.000 quilômetros. Bloco não dá. No problema assim." "Pode sim." Lucas passou os dedos sobre uma área aparentemente normal do metal. "Seu Antônio me ensinou que quando o problema aparece só em alta rotação e não tem causa aparente, pode ser microfissura interna no bloco. A pressão aumenta, o metal dilata um pouquinho, e aí... Isso é impossível de detectar sem equipamento especializado." Jorge interrompeu, mas sua voz havia perdido um pouco da arrogância inicial. "E mesmo se fosse isso, seria defeito de fábrica." "Exato." Lucas sorriu, levantando-se e limpando as mãos na própria calça já suja. "Defeito de fábrica. Por isso nenhum mecânico conseguiu resolver. Vocês estavam procurando algo que pudesse ter quebrado, não algo que já veio quebrado da Itália." Nesse momento, passos ecoaram na escada. Beatriz desceu ao subsolo, seguida por Mariana e 2 vendedores curiosos que haviam ouvido rumores sobre o menino mecânico. A empresária vestia agora um casaco de lã bege por cima do blazer, e suas sapatilhas de couro faziam um som seco contra o piso de concreto.
E então, Beatriz perguntou, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Descobriu alguma coisa? Lucas olhou diretamente para ela, sem desviar o olhar, mesmo diante da pequena plateia que se formara. Senhora, o problema é defeito de fábrica no bloco do motor, microfissura interna que só se manifesta sob pressão alta. Um silêncio constrangido tomou conta da oficina. Jorge coçou o bigode, claramente incomodado. Os vendedores trocaram olhares céticos. Garoto! Disse Carlos, um vendedor de 50 anos, com cabelos grisalhos e terno azul marinho. Isso que você está falando é muito grave. Defeito de fábrica em uma Ferrari significa recall mundial, indenizações milionárias. Eu sei. Lucas manteve a firmeza na voz. Mas é a verdade. E se a senhora quiser, posso provar. Beatriz sentiu o coração acelerar. Se Lucas estivesse certo, isso não apenas resolveria o problema da Ferrari, mas também poderia resultar em uma indenização substancial da montadora italiana. Por outro lado, se estivesse errado, a reputação da concessionária seria ainda mais prejudicada. Como você prova uma coisa dessas? Beatriz perguntou. Com um teste de pressão específico no bloco. Precisa desmontar o motor quase completamente e usar um equipamento que a maioria das oficinas não tem. Lucas apontou para um canto da oficina, onde havia equipamentos mais sofisticados. Mas vocês têm, ali, aquele aparelho azul. Jorge seguiu o olhar do garoto e seus olhos se arregalaram. Aquilo é um testador de pressão hidrostática para blocos. Custa mais de 100 mil reais. Como diabos você sabe o que é aquilo? Seu Antônio me mostrou como usar. Ele disse que era a ferramenta mais importante da oficina, mas que a maioria dos mecânicos nem sabe para que serve. Beatriz observou Lucas com atenção renovada. Havia algo na confiança do garoto que transcendia sua aparência humilde. Suas palavras tinham o peso da experiência, mesmo vindo de alguém tão jovem. Quanto tempo você precisa? Ela perguntou. Umas 6 horas para desmontar, testar e remontar tudo. Se eu estiver certo, a senhora vai ter a prova que precisa para acionar a Ferrari. Se eu estiver errado... Lucas deu de ombros. Pelo menos vocês vão saber que tentaram de tudo. Jorge balançou a cabeça. Dona Beatriz, isso é loucura. Deixar um garoto de rua desmontar um motor de 2 milhões? Ele não vai trabalhar sozinho. Beatriz tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Jorge, você vai supervisionar cada movimento. Mariana, cancele todos os meus compromissos da tarde. Vamos descobrir se esse menino realmente entende de Ferrari. Lá fora, o sol paulistano havia vencido as nuvens da manhã e, através das pequenas janelas do subsolo, raios dourados se projetavam sobre o vermelho metálico da Ferrari, como se a própria sorte estivesse iluminando aquele momento de decisão. As 6 horas seguintes transformaram a oficina da DeSantis em um teatro onde se desenrolava um espetáculo de precisão e tensão. Lucas trabalhava com a metodologia de um cirurgião. Cada movimento calculado, cada peça removida com reverência quase religiosa. Suas mãos pequenas e ágeis dançavam entre as ferramentas como se houvesse nascido para aquilo, enquanto Jorge o observava com uma mistura crescente de surpresa e respeito relutante. O motor V8 da Ferrari foi sendo desmontado peça por peça, revelando seus segredos mais íntimos. Beatriz havia descido ao subsolo 3 vezes durante a tarde, sempre encontrando Lucas concentrado em sua tarefa, suando sob as luzes intensas da oficina. A cada visita, ela notava que um pequeno grupo de funcionários se reunia ao redor da Ferrari, sussurrando entre si sobre o menino prodígio que havia aparecido do nada. Cuidado com essa junta, garoto. Jorge murmurou pela 10ª vez, suas próprias mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava uma peça delicada. Se você danificar isso, são 20 mil reais. Eu sei, seu Jorge.
Lucas respondeu sem tirar os olhos do trabalho. Antônio me ensinou que cada peça tem sua personalidade. Essa aqui é meio temperamental, precisa de carinho. Quando o sol começou a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados que se filtravam pelas janelas do subsolo, Lucas finalmente expôs o bloco do motor completamente nu. O coração da Ferrari estava ali, vulnerável e exposto, suas paredes internas reluzindo sob a luz das lâmpadas halógenas. Agora vem a parte importante. Lucas limpou as mãos em um pano limpo que Jorge havia oferecido. Vamos conectar o testador de pressão. O equipamento azul que havia chamado sua atenção era uma máquina imponente, com cabos e mangueiras que pareciam pertencer a um hospital. Jorge ajudou a conectar os sensores nos pontos específicos do bloco, seguindo as instruções precisas que Lucas dava com uma naturalidade desconcertante. Pressão inicial, 15 bar, Lucas anunciou, girando um dial no equipamento. O mostrador digital começou a subir lentamente. Normal, vamos para 25. Beatriz havia descido novamente e agora estava parada ao lado de Carlos e Mariana, todos observando em silêncio. A tensão no ar era palpável. Se Lucas estivesse errado, a Ferrari teria sido desmontada em vão, e a reputação da concessionária sofreria outro golpe. Se estivesse certo, 30 bar, Lucas anunciou, seus olhos fixos no mostrador. Ainda estável. Jorge, o senhor pode anotar os números que eu for falando? O mecânico mais velho pegou uma prancheta, suas mãos agora completamente livres de qualquer hostilidade. Havia algo hipnotizante na concentração absoluta do garoto. 40 bar, 45, 50... Lucas continuou elevando a pressão, sua voz mantendo-se calma, mesmo quando pequenas gotas de suor começaram a aparecer em sua testa jovem. De repente, um som sutil se fez ouvir, um sussurro quase inaudível, como o ar escapando de um pneu furado. O mostrador digital vacilou por uma fração de segundo. Ali! Lucas apontou para uma área específica do bloco. 52 bar. Senhores, temos nossa fissura. Jorge se inclinou sobre o motor, usando uma lanterna potente para examinar o local indicado. Por alguns segundos, não disse nada. Depois, soltou um assobio baixo. Filho da mãe, murmurou. Depois olhou para Beatriz com uma expressão de espanto genuíno. Dona Beatriz, ele está certo. Tem uma rachadura microscópica aqui. É invisível a olho nu, mas está aqui. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som distante do trânsito paulistano lá fora. Beatriz sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na bancada de ferramentas. Lucas havia conseguido em 6 horas o que os melhores mecânicos da cidade não conseguiram em 3 semanas. Isso significa... Beatriz começou, sua voz falhando. Isso significa que a Ferrari vai ter que indenizar a concessionária e o cliente por defeito de fábrica. Carlos completou, sua própria voz carregada de incredulidade. Estamos falando de pelo menos 5 milhões de reais em compensações. Lucas começou a limpar suas ferramentas meticulosamente, como se o que acabara de acontecer fosse rotina. Seu Antônio sempre dizia que quando os italianos fazem algo errado, eles fazem por atacado. Provavelmente tem outros carros com o mesmo problema. Como assim? Beatriz perguntou, sentindo uma mistura de euforia e apreensão. Lote de produção, senhora. Lucas explicou, guardando cada ferramenta em seu lugar específico. Se um bloco saiu defeituoso da linha de montagem, provavelmente outros do mesmo período também saíram. A Ferrari vai ter que investigar todos os motores produzidos na mesma semana. Jorge balançou a cabeça lentamente. Garoto, em 15 anos de mecânica nunca vi nada igual. Você tem um dom. Lucas parou o que estava fazendo e olhou diretamente para Jorge. Por um momento, sua máscara
de confiança se desfez, revelando a vulnerabilidade de um adolescente que havia crescido rápido demais. Não é dom, seu Jorge, é fome. Sua voz carregava um peso que fez todos ficarem em silêncio. Quando você não tem nada, precisa aprender a escutar o que as coisas estão tentando te dizer. Motor fala, se você souber ouvir. Beatriz se aproximou do garoto, seu coração batendo forte. Lucas, onde você está morando? A pergunta pegou o menino desprevenido. Ele hesitou, os olhos vagando pela oficina como se procurasse uma saída. Aqui e ali, senhora. São Paulo tem muito lugar para dormir se você souber procurar. Isso não é resposta, Beatriz insistiu, sua voz ganhando um tom maternal que surpreendeu a todos. Você tem família? Responsáveis? Lucas voltou a se concentrar nas ferramentas, mas Beatriz notou que suas mãos tremiam ligeiramente. Tenho o seu Antônio. Ele cuidou de mim depois que minha mãe morreu. E onde está o Antônio agora? Por aí. Lucas deu de ombros, mas a dor em sua voz era inconfundível. Depois que ele perdeu o emprego aqui, as coisas ficaram difíceis. Bebida, sabe como é, mas ele ainda me ensina quando está sóbrio. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Beatriz olhou ao redor da oficina, para Jorge, que observava Lucas com respeito crescente, para Carlos e Mariana, que pareciam ter presenciado algo extraordinário, para a Ferrari desmontada, que representava não apenas um problema resolvido, mas uma revelação sobre o que era possível quando se dava uma chance para o talento, independentemente de sua embalagem. Lá fora, as luzes da cidade começavam a se acender, criando um mosaico dourado que se espalhava até o horizonte. São Paulo pulsava com sua energia noturna, uma metrópole onde sonhos e pesadelos caminhavam lado a lado pelas mesmas avenidas. Lucas, Beatriz disse finalmente, sua decisão tomada. Você vai jantar comigo hoje e depois vamos conversar sobre seu futuro. O restaurante Vila Bianca, localizado na Vila Madalena, era um refúgio da alta gastronomia paulistana, onde executivos e empresários se reuniam para discussões que moldavam destinos corporativos. As paredes de tijolo aparente, decoradas com fotografias em preto e branco da São Paulo antiga, criavam uma atmosfera acolhedora que contrastava com o formalismo dos negócios conduzidos entre suas mesas. Beatriz escolhera uma mesa no canto mais reservado do restaurante, longe dos olhares curiosos que inevitavelmente se voltariam para Lucas. O garoto havia aceitado o convite com hesitação, mas agora caminhava ao lado dela pelas ruas arborizadas do bairro com uma dignidade silenciosa que a impressionava. Ela havia insistido para que ele parasse em casa e tomasse um banho antes do jantar, emprestando uma camiseta polo azul e uma calça jeans de seu sobrinho adolescente. Mesmo com roupas limpas, Lucas mantinha a postura alerta de quem cresceu, sabendo que o perigo podia surgir a qualquer momento. Nunca estive num lugar assim, confessou Lucas quando se sentaram, seus olhos percorrendo o ambiente elegante com uma mistura de admiração e desconforto. As mesas cobertas, com toalhas brancas impecáveis, os garçons uniformizados circulando com bandejas prateadas, o som baixo de conversas civilizadas. Tudo parecia pertencer a um mundo diferente do seu. Todo mundo tem uma primeira vez para tudo, Beatriz respondeu, tentando soar casual, enquanto observava Lucas folhear o cardápio com uma concentração quase científica. Ela notou que ele movia os lábios silenciosamente enquanto lia, como alguém que ainda não estava completamente à vontade com palavras mais elaboradas. Dona Beatriz, Lucas disse depois de alguns minutos, fechando o cardápio com cuidado. A senhora não precisa fazer isso. Eu sei que sou diferente das pessoas que frequentam este tipo de lugar. A franqueza direta do garoto a atingiu como um soco no estômago.
Beatriz se inclinou para a frente, suas mãos se encontrando sobre a mesa. Lucas, você salvou minha empresa hoje. Resolveu um problema que estava me tirando o sono há semanas. Isso vale muito mais do que um jantar. Mas não é só sobre o jantar, é? Lucas perguntou, seus olhos escuros se fixando nos dela, com uma percepção que desafiava sua idade. A senhora está pensando em me oferecer algo mais. Um emprego, talvez? Beatriz hesitou. Havia algo perturbador na capacidade de Lucas de ler as situações, como se a vida o tivesse forçado a desenvolver uma intuição sobrevivencial aguçada. Estou pensando, sim. Você tem um talento excepcional. Seria um desperdício deixá-lo na rua. Lucas se recostou na cadeira, uma expressão sombria passando por seu rosto jovem. E o que a senhora espera em troca? A pergunta, feita com uma maturidade dolorosa, revelou a Beatriz quantas decepções aquele menino já havia enfrentado. Quantas vezes pessoas bem-intencionadas haviam se aproximado dele com promessas que se revelaram vazias ou interesseiras. Nada além do que qualquer empregador esperaria, ela respondeu com sinceridade. Dedicação, honestidade, vontade de aprender. E os outros funcionários? Como vão reagir quando descobrirem que a patroa contratou um menino de rua? Beatriz respirou fundo. A pergunta de Lucas tocava em um ponto sensível que ela havia tentado ignorar. Jorge já havia demonstrado resistência e ela podia imaginar as reações dos vendedores e administradores quando soubessem da decisão. Isso é problema meu, não seu, ela disse firmemente. Minha empresa, minhas regras. O garçom se aproximou. Um homem elegante de meia-idade, com cabelos grisalhos penteados para trás. Beatriz pediu um risoto de camarão e uma garrafa de vinho branco. Lucas escolheu o prato mais simples do cardápio, um filé grelhado com batatas. Conte-me sobre o Antônio, Beatriz disse depois que o garçom se afastou. Como vocês se conheceram? Lucas mexeu no guardanapo de tecido, seus dedos traçando padrões nervosos no tecido branco. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos, câncer. Sua voz era baixa, controlada. Não tínhamos parentes, nenhum lugar para ir. Passei alguns meses na rua, dormindo em albergues, catando material reciclável. Beatriz sentiu o coração se apertar, mas forçou-se a manter a expressão neutra, intuindo que Lucas não suportaria pena. Foi numa dessas noites no centro que encontrei o seu Antônio. Ele estava bêbado, chorando num banco da praça, falando sozinho sobre como havia sido injustiçado. Quando viu que eu estava ouvindo, começou a me contar sobre os carros, sobre como era trabalhar na Dessantes. Lucas pausou quando o sommelier trouxe o vinho, esperando que Beatriz provasse e aprovasse antes de continuar. Ele disse que eu parecia esperto, que se quisesse, podia aprender a mexer com carros. No início pensei que era só conversa de bêbado, mas no dia seguinte ele apareceu sóbrio, com uma caixa de ferramentas velha e me levou para um ferro velho no Brás. E ele te ensinou lá? Durante 2 anos. Lucas sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado, uma expressão que transformou completamente seu rosto. O dono do ferro velho era amigo dele, deixava a gente trabalhar nos carros abandonados. Seu Antônio me ensinou que motor é como pessoa, cada um tem sua personalidade, seus problemas, seus pontos fracos. O jantar chegou, e por alguns minutos eles comeram em silêncio. Beatriz observou que Lucas utilizava os talheres com cuidado, mas sem timidez, como alguém que observara outros fazendo e aprendera por imitação. Por que ele foi demitido da Dessantes? Beatriz perguntou finalmente, fazendo a pergunta que a atormentava desde a tarde. Lucas parou de mastigar, seus olhos se endurecendo.
Alguém estava roubando peças da concessionária, peças caras, sistemas de injeção, computadores de bordo, turbinas. O seu Antônio era o funcionário mais antigo, conhecia todos os códigos de acesso. Então, quando descobriram o roubo, ele foi o bode expiatório. Exato. Lucas assentiu gravemente. Mas ele me disse que sabia quem era o verdadeiro ladrão. Disse que tinha provas, mas ninguém quis escutar. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E quem ele achava que era? Lucas hesitou, como se estivesse decidindo se devia continuar. Alguém da administração, alguém com acesso aos sistemas de controle de estoque. Isso é uma acusação muito séria, Lucas. Eu sei. O garoto se inclinou para a frente, sua voz baixando até virar um sussurro. Mas seu Antônio me mostrou algumas coisas antes de começar a beber pesado. Números que não fechavam, requisições falsas, entregas que nunca aconteceram. Beatriz sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Se Lucas estivesse dizendo a verdade, isso significava que a empresa de seu pai havia sido corrompida por dentro e um homem inocente havia sido destruído para encobrir a culpa do verdadeiro criminoso. Você ainda tem essas provas? Lucas balançou a cabeça tristemente. Seu Antônio queimou tudo numa noite em que estava muito bêbado. Disse que não adiantava mais lutar contra o sistema. Lá fora, a noite paulistana pulsava com sua energia característica. O som de carros passando se misturava às conversas animadas dos outros clientes do restaurante. Mas na mesa do canto, dois mundos completamente diferentes se encontravam em uma conversa que mudaria ambas as vidas para sempre. Lucas, Beatriz disse finalmente, amanhã você começa a trabalhar na DeSantis. Salário de aprendiz, mas com todas as garantias trabalhistas. E quero que você me conte tudo que lembra das conversas com Antônio. O garoto a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. A senhora tem certeza? Isso pode trazer problemas. Tenho certeza. Beatriz ergueu sua taça de vinho num brinde silencioso. Às vezes, fazer a coisa certa é a única opção que nos resta. O despertador tocou às 5:30 da manhã, no pequeno apartamento que Beatriz havia alugado para Lucas no Brás, a poucos quilômetros da concessionária. O imóvel era simples, um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas representava o primeiro lar verdadeiro que o garoto possuía desde a morte da mãe. Lucas havia passado a noite anterior organizando suas poucas posses. 2 mudas de roupa que Beatriz comprara, os manuais técnicos que Antônio lhe dera e uma foto desbotada da mãe que sempre carregava no bolso. Às 7h em ponto, Lucas estava na porta da concessionária, vestindo o uniforme azul marinho da DeSantis que Beatriz havia providenciado. O tecido ainda cheirava a novo e as botas de segurança faziam um som diferente contra o piso de mármore da recepção. Mariana o cumprimentou com um sorriso, genuíno, mas Lucas notou os olhares curiosos e alguns sussurros entre os funcionários que chegavam para mais um dia de trabalho. Bom dia, Lucas, disse Beatriz, descendo as escadas com um café fumegante nas mãos. Ela vestia um terno cinza escuro que acentuava sua autoridade natural. Pronto para o primeiro dia? Pronto, dona Beatriz, Lucas respondeu, endireitando inconscientemente a postura. Jorge está te esperando na oficina. Ele vai te orientar sobre os procedimentos de segurança e as rotinas da empresa. Quando Lucas desceu ao subsolo, encontrou Jorge organizando ferramentas numa bancada, mas notou imediatamente que não estava sozinho. 3 mecânicos se reuniam em volta da máquina de café, suas vozes baixas, mas tensas. A conversa cessou abruptamente quando o viram chegar. Pessoal, Jorge anunciou com uma formalidade forçada. Este é o Lucas, ele vai trabalhar conosco a partir de hoje.
Roberto, um mecânico de 40 anos com braços tatuados e barriga proeminente, foi o primeiro a se manifestar. Então é verdade? A patroa contratou o garoto de rua que mexeu na Ferrari? Eu tenho nome, Lucas disse calmamente, mas firmemente. E pretendo ganhar meu lugar aqui como qualquer um. Ganhar? Paulo, mais jovem, com pouco mais de 25 anos, soltou uma risada áspera. Cara, você já pulou 3 anos de curso técnico. Começou pela Ferrari, quando a gente aqui quebra a cabeça com Civic. Lucas sentiu a hostilidade no ar como uma névoa tóxica, mas manteve a calma. Havia enfrentado situações piores nas ruas. Vocês têm razão, disse, surpreendendo a todos. Eu não tenho diploma, não fiz curso, não paguei minha cota de erros em carros simples, mas estou aqui para aprender, não para roubar o lugar de ninguém. Jorge, claramente desconfortável com a tensão, bateu palmas uma vez. Bom, chega de conversa. Temos trabalho. Lucas, você vai começar. Com manutenção básica, troca de óleo, filtros, revisões simples. O terceiro mecânico, Edilson, um homem magro de 50 anos com cabelos grisalhos, finalmente se pronunciou. Só uma pergunta, garoto. É verdade que você conhecia o Antônio Moreira? O nome caiu como uma bomba no ambiente. Lucas viu Jorge endurecer e os outros 2 mecânicos trocaram olhares significativos. Conhecia, sim. Ele me ensinou tudo que sei sobre motores. Então você sabe o que ele fez, Roberto disse, cruzando os braços. Roubou a empresa durante anos, envergonhou todos nós mecânicos honestos. Seu Antônio nunca roubou nada, Lucas replicou, sua voz ganhando uma firmeza que fez o ambiente ficar ainda mais tenso. Ele foi injustiçado. Injustiçado? Paulo riu novamente, mas desta vez com menos humor. Cara, pegaram ele com a boca na botija, peças desaparecendo, estoque adulterado. Pegaram ele como bode expiatório, Lucas corrigiu, dando um passo à frente. O verdadeiro ladrão ainda está por aí. Um silêncio pesado tomou conta da oficina. Jorge se interpôs entre Lucas e os outros mecânicos. Chega, isso é assunto do passado. Vamos trabalhar. Mas Lucas percebeu algo nos olhos de Edilson. Um lampejo de algo que parecia medo, ou culpa. As 2 horas seguintes transcorreram, em um ambiente carregado. Lucas foi designado para trocar o óleo de um Honda Civic, uma tarefa que executou com a mesma precisão que havia demonstrado na Ferrari. Os outros mecânicos o observavam discretamente, procurando erros, esperando que ele falhasse. Mas suas mãos se moviam com segurança, seguindo procedimentos que Antônio havia lhe ensinado até virarem segunda natureza. Por volta das 10 horas, Beatriz desceu à oficina para uma inspeção de rotina. Lucas notou que sua presença mudava completamente a dinâmica. Os mecânicos se endireitavam. As conversas cessavam. Um respeito automático se instalava no ambiente. Como está indo? Ela perguntou a Jorge, mas seus olhos se fixaram em Lucas, que estava fechando o capô do Honda com movimentos precisos. Bem, dona Beatriz, o garoto tem mão boa, Jorge admitiu relutantemente. Ótimo. Lucas, quando terminar aí, venha ao meu escritório. Temos alguns papéis para assinar. Quando Beatriz subiu, Roberto se aproximou de Lucas, sua expressão mais séria agora. Escuta aqui, garoto. Não sei que história você contou para a patroa, mas aqui embaixo as coisas funcionam diferente. Você pode ter impressionado ela com sua mágica da Ferrari, mas para nós, você é só mais um aprendiz. Eu entendo, Lucas respondeu, na calma mente. Não estou pedindo tratamento especial. Que bom. Paulo se juntou à conversa, porque não vai ter. E outra coisa, para de falar do Antônio como se ele fosse santo. O cara era ladrão, ponto final. Lucas sentiu a raiva subir pelo peito como lava quente, mas forçou-se a manter a voz controlada. Vocês não conheciam o seu Antônio como eu conhecia. Conhecíamos sim, Edilson disse, sua voz estranhamente tensa.
Trabalhamos com ele durante anos. Sabíamos exatamente que tipo de pessoa ele era. Havia algo na forma como Edilson falou que fez Lucas prestar atenção. Uma ênfase sutil, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto aos outros. Deve ter sido difícil para vocês, Lucas disse cuidadosamente, descobrir que um colega de trabalho estava roubando. Foi, Roberto concordou rapidamente. Por isso não gostamos quando alguém vem defender ladrão. Mas Lucas estava observando Edilson e notou que o homem mais velho evitava seu olhar, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava ferramentas que já estavam perfeitamente organizadas. Naquele momento, uma suspeita começou a formar-se na mente de Lucas. Uma suspeita sobre quem realmente havia roubado a DeSantis e por que Antônio Moreira havia sido escolhido como culpado. 20 minutos depois, quando Lucas subiu ao escritório de Beatriz para assinar os papéis de contratação, ele já havia tomado uma decisão. Não seria apenas um funcionário da concessionária. Seria o instrumento da justiça que Antônio nunca teve. "Está tudo bem?" Beatriz perguntou, notando a expressão pensativa no rosto do garoto. "Os outros mecânicos estão te tratando bem?" Lucas hesitou por um momento. Depois decidiu ser parcialmente honesto. "Estão testando minha resistência. É normal. Se alguém te desrespeitar, você me conta, está bem?" "Pode deixar, dona Beatriz." Lucas pegou a caneta para assinar os documentos, mas antes perguntou: "A senhora ainda tem os arquivos da época em que seu Antônio foi demitido?" Beatriz franziu o senho. "Tenho, sim. Por quê?" "Curiosidade." Lucas assinou seu nome com cuidado, cada letra formada com precisão. "Talvez um dia a senhora possa me mostrar." 3 semanas haviam se passado desde que Lucas começara a trabalhar na DeSantis, e sua reputação entre os clientes crescia de forma surpreendente. Dona Helena, proprietária de um Mercedes C-Class com problemas intermitentes no sistema elétrico, havia insistido especificamente para que o menino mecânico examinasse seu carro após 2 outros profissionais falharem no diagnóstico. O empresário Márcio Fontana trouxera sua Porsche 911 direto da concessionária oficial, depois que Lucas identificara por telefone um ruído que os técnicos alemães não conseguiam localizar. Era uma sexta-feira chuvosa de abril, quando Beatriz finalmente decidiu mostrar a Lucas os arquivos que ele havia mencionado. O escritório dela, no 2º andar, estava mergulhado na luz acinzentada da tarde paulistana, e o som da chuva contra as janelas criava uma trilha sonora melancólica para o que estava prestes a se desenrolar. "Os arquivos estão no depósito", disse Beatriz, segurando uma xícara de café que já havia esfriado. "Você tem certeza que quer mexer nisso? Algumas verdades são difíceis de digerir." Lucas, ainda vestindo o uniforme da oficina com algumas manchas de graxa, assentiu gravemente. "Preciso saber, dona Beatriz, pelo seu Antônio. Ele não merecia o que fizeram com ele." O depósito ficava no último andar do prédio, um espaço amplo onde caixas de papelão se empilhavam até o teto, organizadas por ano e departamento. O cheiro de papel velho e mofo dominava o ambiente, misturado ao aroma de madeira da estrutura do telhado. Uma única lâmpada fluorescente iluminava o corredor central entre as estantes. "Aqui", Beatriz apontou para uma fileira de caixas marcadas com 2021-2022. RH e administração. "Tudo relacionado ao caso do Antônio está nessas 3 caixas." Lucas abriu a primeira caixa com cuidado reverente, como se estivesse manuseando relíquias sagradas. Documentos, relatórios, planilhas de controle de estoque. Toda a papelada burocrática de uma investigação interna que havia destruído a vida de um homem. "Posso levar isso para algum lugar mais claro?" Lucas perguntou. "Vamos para a sala de reuniões. Lá tem uma mesa grande." 20 minutos depois,
A mesa de mogno da sala de reuniões estava coberta com pilhas de documentos organizados cronologicamente. Lucas havia desenvolvido um sistema próprio de análise, separando os papéis em categorias: relatórios de estoque, pedidos de peças, registros de entrada e saída e depoimentos dos funcionários. Veja só, Lucas disse, apontando para uma planilha de controle de estoque datada de março de 2022. Aqui diz que saíram 2 centrais eletrônicas para a Ferrari no dia 15, valor total, R$ 80 mil. Beatriz se inclinou sobre a mesa, ajustando os óculos de leitura. E qual o problema? Aqui, Lucas mostrou outro documento. Ordem de serviço do mesmo dia. Só uma Ferrari na oficina, e ela não precisava trocar central eletrônica. Era problema no sistema de arrefecimento. Pode ter sido estoque preventivo. Não. Lucas balançou a cabeça, pegando mais papéis. Olhe aqui. Requisição assinada pelo Edilson, autorizando a retirada das peças. E aqui, confirmação de entrega, para um endereço que não existe. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como assim? Não existe? Lucas havia retirado um smartphone do bolso, um aparelho simples que Beatriz havia comprado para ele após a contratação. Pesquisei o endereço no GPS. Rua Antônio Carlos, 1547, Ipiranga. O número não existe. A rua para no 1200. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Lá fora, a chuva intensificava e raios ocasionais iluminavam o céu escuro da tarde. Você está sugerindo que o Edilson... Estou sugerindo que alguém montou um esquema muito bem elaborado. Lucas interrompeu suavemente. E escolheu o seu Antônio como bode expiatório porque ele era o funcionário mais antigo, tinha acesso a tudo e ninguém suspeitaria de um homem tão respeitado. Beatriz pegou outro conjunto de documentos, suas mãos tremendo ligeiramente. Aqui está o depoimento do Edilson durante a investigação. Ele foi quem levantou as primeiras suspeitas sobre o Antônio. Lucas leu o depoimento com atenção crescente. Veja que interessante. Edilson diz que notou o comportamento suspeito do Antônio nos últimos meses, que ele chegava cedo e saía tarde sem motivo aparente, que mexia nos computadores fora do horário. E isso não é suspeito? É, se você não souber que o seu Antônio estava estudando. Lucas sorriu tristemente. Ele me contou que estava fazendo um curso online de diagnóstico eletrônico. Queria se atualizar, acompanhar a evolução da tecnologia. Por isso ficava depois do expediente, usando os computadores da empresa para estudar. Beatriz se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva escorrer pelo vidro. Se você está certo, isso significa que o Edilson... Significa que ele não apenas roubou a empresa durante anos, mas também destruiu a vida de um homem inocente para encobrir seus crimes. Mas por que escolheu justamente o Antônio? Lucas juntou alguns papéis específicos antes de responder. Porque o seu Antônio estava chegando perto da verdade. Olhe aqui. 3 dias antes da primeira acusação, Antônio enviou um e-mail para o setor administrativo questionando divergências no estoque. Ele havia notado que algumas peças saíam do sistema, mas nunca chegavam aos carros. Beatriz voltou à mesa, seu rosto pálido. Meu pai sempre dizia que o Antônio tinha olho de águia para detalhes. Edilson percebeu que seria descoberto. Então inverteu a situação, acusou o acusador. Lucas organizou os documentos em uma pilha ordenada. É um esquema clássico. Quando você está sendo investigado, a melhor defesa é atacar primeiro. Você tem certeza disso? Tenho mais do que certeza. Lucas retirou uma pasta que havia guardado para o final. Encontrei isso aqui no fundo da caixa. Parece que alguém esqueceu de destruir. Era uma série de e-mails impressos, datados de 2 semanas antes da demissão de Antônio. A conversa era entre Edilson e um endereço eletrônico externo, discutindo problemas com o fornecedor
e a necessidade de acelerar a mudança. De rota. Isto aqui não é sobre peças legítimas, Beatriz murmurou, lendo os e-mails. Eles estão falando sobre roubo organizado. E tem mais. Lucas apontou para o último e-mail da série. Edilson escreve: o velho está desconfiando. Preciso resolver isso logo ou vamos todos cair. E a resposta: você sabe o que fazer. Temos contatos que podem ajudar com a documentação necessária. Beatriz sentiu o mundo girar ao seu redor. Documentação necessária para forjar evidências contra o Antônio. Exato. Lucas se recostou na cadeira, parecendo mais velho do que seus 17 anos. Seu Antônio não era apenas inocente, ele era a única pessoa que poderia ter exposto toda a rede. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva e do trânsito lá fora. Beatriz olhou para o jovem à sua frente. O menino que havia chegado descalço e sujo, oferecendo-se para consertar uma Ferrari, e que agora havia desvendado uma conspiração que custara a dignidade e a vida de um homem bom. Lucas, ela disse finalmente, sua voz carregada de emoção. O que fazemos agora? Agora, Lucas respondeu, seus olhos brilhando com uma determinação férrea. Fazemos justiça. A segunda-feira seguinte amanheceu com um sol radiante que contrastava dramaticamente com o peso das descobertas do fim de semana. Beatriz havia passado o domingo inteiro ao telefone com Ricardo Munhoz, seu advogado particular, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e uma reputação impecável em direito empresarial. Agora, às 8 da manhã, Ricardo estava sentado no escritório dela, estudando os documentos que Lucas havia organizado com precisão quase científica. Beatriz, isso aqui é explosivo, Ricardo disse, ajustando os óculos para ler melhor um dos e-mails impressos. Se conseguirmos provar que essas evidências são autênticas, não apenas limparemos o nome do Antônio, mas também teremos um caso, um criminal sólido contra o Edilson. Se conseguirmos provar, Beatriz perguntou, servindo café em xícaras de porcelana branca. Você tem dúvidas sobre a autenticidade? Não sobre a autenticidade dos documentos em si, mas um advogado de defesa experiente pode argumentar que foram plantados, manipulados ou tirados de contexto. Ricardo tamborilou os dedos na mesa de mogno. Precisamos de mais evidências. Algo irrefutável. Foi nesse momento que Lucas apareceu na porta, vestindo o uniforme azul marinho, impecavelmente limpo, seus cabelos ainda úmidos do banho matinal. Com licença, dona Beatriz. A senhora pediu para eu subir? Entre, Lucas. Este é o doutor Ricardo Munhoz, nosso advogado. Ricardo, este é o Lucas, o jovem que descobriu toda essa situação. Ricardo estendeu a mão para Lucas, estudando o garoto com interesse profissional. Prazer em conhecê-lo. Beatriz me contou sobre suas habilidades investigativas. Lucas apertou a mão oferecida com firmeza. O prazer é meu, doutor. A senhora disse que precisávamos de mais evidências? Exato, Beatriz respondeu. O doutor Ricardo acha que o que temos pode não ser suficiente para garantir uma condenação. Lucas assentiu pensativamente. Depois sorriu. Um sorriso que carregava algo de predatório. Então vamos conseguir mais evidências. Como? Ricardo perguntou intrigado. Com uma armadilha. Lucas se aproximou da mesa, onde os documentos estavam espalhados. Edilson não sabe que descobrimos o esquema dele. Ainda acha que está seguro. Podemos usar isso contra ele. Que tipo de armadilha? Beatriz perguntou, reconhecendo o brilho nos olhos de Lucas. O mesmo que havia visto quando ele analisara o motor da Ferrari. Lucas pegou um dos e-mails e apontou para o endereço eletrônico do contato externo de Edilson. Este endereço ainda está ativo. Eu chequei.
Se alguém enviasse um e-mail fingindo ser um novo cliente interessado em peças roubadas, seria entrapment. Ricardo interrompeu imediatamente. Inadmissível em tribunal. Não, se a polícia não estiver envolvida. Lucas replicou calmamente. E não se quem estiver fazendo a investigação for a própria vítima do crime. Ricardo e Beatriz trocaram olhares significativos. O garoto havia claramente pensado em todos os ângulos. Continue, Beatriz disse. Edinaldo tem reunião com fornecedores toda terça-feira de manhã, certo? Vai sair da empresa por pelo menos 2 horas. Enquanto isso, podemos acessar o computador dele, enviar alguns e-mails estratégicos e ver como ele reage. Isso é invasão de privacidade, Ricardo observou, mas sua voz carregava mais curiosidade do que objeção. Não, se o computador pertencer à empresa e estivermos investigando crimes contra a própria empresa, Lucas corrigiu. Dona Beatriz tem todo o direito de verificar como seus equipamentos estão sendo usados. Beatriz se surpreendeu mais uma vez com a perspicácia legal do garoto. Onde você aprendeu sobre essas questões jurídicas? Na rua você aprende que conhecimento é poder, Lucas respondeu simplesmente. E quando você não tem dinheiro para advogado, precisa entender sozinho como o sistema funciona. Ricardo se recostou na cadeira, claramente impressionado. E qual seria exatamente o plano? Lucas se dirigiu ao quadro branco que Beatriz usava para apresentações e pegou um marcador. Com movimentos precisos, começou a desenhar um diagrama. Primeiro passo, criamos uma identidade falsa, um empresário interessado em comprar peças importadas sem nota fiscal. Segundo passo, fazemos contato com o parceiro do Edilson usando informações que só alguém de dentro da empresa saberia. Terceiro passo, esperamos a reação. E se o Edilson descobrir que fomos nós? Beatriz perguntou. Ele não vai descobrir, Lucas respondeu com confiança, porque vai estar ocupado demais tentando cobrir o próprio rabo. O telefone de Beatriz tocou nesse momento. Era Mariana, da recepção. Dona Beatriz, o Edilson está aqui embaixo pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Beatriz, Ricardo e Lucas se entreolharam. Era como se o universo estivesse conspirando a favor deles. Diga que subo em 10 minutos, Beatriz respondeu. Depois, voltando-se para Lucas. Que coincidência interessante. Não é coincidência, Lucas disse, seus olhos se estreitando. Aposto que ele descobriu que estivemos mexendo nos arquivos. Alguém deve ter comentado que passamos a tarde aqui sexta-feira. Como ele pode saber o que encontramos? Ricardo perguntou. Não pode. Mas ele sabe que estivemos procurando, e isso é suficiente para deixá-lo nervoso. Lucas apagou o quadro e guardou o marcador. Dona Beatriz, quando for conversar com ele, observe suas mãos. Pessoas nervosas têm tiques, mexem no cabelo, tamborilar os dedos, esfregar as palmas. Beatriz assentiu, depois perguntou. E vocês dois? Eu volto para a oficina e finjo que nada aconteceu, Lucas disse. Doutor Ricardo, o senhor pode ficar por aqui? Se Edilson tentar alguma coisa drástica, é melhor termos testemunha. Alguma coisa drástica como o quê? Ricardo perguntou. Lucas parou na porta, sua expressão séria. Como tentar destruir as evidências restantes, ou pedir demissão antes que o descubramos. 20 minutos depois, Beatriz estava sentada em sua mesa, observando Edilson do outro lado. O mecânico de 50 anos estava visivelmente agitado, suas mãos se movendo constantemente, ajustando o boné, mexendo no zíper do uniforme, tamborialando os dedos no braço da cadeira. Exatamente como Lucas havia previsto. Dona Beatriz, Edilson começou, sua voz um tom mais alta que o normal. Ouvi dizer que a senhora andou mexendo nos arquivos antigos. Queria saber se tem alguma coisa que eu possa ajudar. Ajudar com o quê, Edilson? Beatriz manteve a voz neutra.
mas observava cada movimento do homem. Bem, eu trabalhei muito tempo com o Antônio. Sei como aquela situação foi complicada para todo mundo. Complicada de que forma? Edilson engoliu em seco, seus olhos desviando momentaneamente. Ninguém gostou de ver um colega fazendo aquilo. Mas às vezes as pessoas fazem coisas que a gente não espera, né? Beatriz assentiu lentamente, sentindo o coração acelerar. Às vezes mesmo, Edilson, às vezes mesmo. A terça-feira seguinte chegou com uma tempestade elétrica que varria São Paulo como um prenúncio dos eventos que estavam por vir. Raios cortavam o céu cinzento e o som dos trovões ecoava pelos corredores da concessionária de Santos, como tambores anunciando uma batalha. Às 9 da manhã, Edilson saiu para sua reunião semanal com fornecedores, seus passos apressados, denunciando uma nervosidade que ele tentava disfarçar. Lucas esperou exatos 15 minutos antes de subir da oficina, carregando uma caixa de ferramentas como pretexto. Beatriz e Ricardo já estavam no escritório dela, cercados por equipamentos que o advogado havia trazido. Um notebook, uma câmera pequena e um dispositivo para gravação de áudio. "Ele saiu?" Ricardo perguntou, ajustando os óculos enquanto conectava os aparelhos. "Há 15 minutos." Lucas confirmou, verificando o relógio. "Temos no máximo 1h30 antes que volte." O computador de Edilson ficava numa mesa no canto da área administrativa, um local que oferecia privacidade. Mas ainda era visível para quem passasse pelo corredor. Lucas se sentou na cadeira de couro gasto, suas mãos jovens se movendo com surpreendente habilidade sobre o teclado. "Como você sabe a senha?" Beatriz perguntou, observando as telas que se abriam rapidamente. "Não sei," Lucas respondeu, digitando uma sequência de números. "Mas sei que pessoas como Edilson usam senhas óbvias. Data de nascimento, nome da esposa, ano de contratação." A tela desbloqueou na terceira tentativa. "Pronto. Maria 972. Nome da esposa e ano que ela nasceu." Ricardo balançou a cabeça, admirado. 20 anos de advocacia criminal e nunca vi nada igual. Lucas abriu o programa de e-mail de Edilson, seus olhos percorrendo rapidamente as mensagens recentes. A maioria era relacionada ao trabalho normal. Pedidos de peças, relatórios técnicos, comunicações internas. Mas havia uma pasta separada, marcada simplesmente como particular. "Aqui está," Lucas murmurou, clicando na pasta. Dezenas de e-mails apareceram na tela, todos relacionados ao esquema de roubo. O contato principal era identificado apenas como M. Santos, e havia trocas de mensagens datadas até a semana anterior. "Meu Deus!" Beatriz sussurrou, lendo por cima do ombro de Lucas. "Ele nunca parou. Mesmo depois da demissão do Antônio, continuou roubando." Lucas clicou em uma das mensagens mais recentes. A conversa revelava detalhes sórdidos do esquema, listas de peças valiosas, endereços de entrega fictícios, até mesmo instruções sobre como alterar registros no sistema de estoque. "Ricardo, está filmando isso?" Beatriz perguntou. "Cada segundo," o advogado confirmou, ajustando o ângulo da câmera. "Isso aqui é suficiente para uma condenação criminal." Lucas continuou navegando pelos e-mails até encontrar o que procurava. Uma pasta chamada Antônio. Dentro dela, havia evidências devastadoras do plano para incriminar o mecânico inocente. E-mails discutindo como plantar evidências falsas, conversas sobre subornar alguém do departamento administrativo para alterar registros, até mesmo um rascunho de depoimento fabricado. "Este aqui," Lucas apontou para um e-mail específico, "foi enviado 3 dias antes da primeira acusação contra seu Antônio. Olha o que ele escreve. O velho está muito próximo da verdade. Preciso direcionar a investigação para longe de mim. Você tem certeza que seus contatos podem forjar os documentos necessários?" A resposta de Emílio Santos era ainda mais incriminatória. "Relaxa. Já fizemos isso antes.
Um mecânico velho e confiável é o culpado perfeito. Ninguém vai questionar. Beatriz sentiu náusea tomando conta de seu estômago. Eles destruíram a vida de um homem como se fosse um jogo. E ganharam milhões com isso, Lucas acrescentou, abrindo uma planilha que encontrara anexada a um dos e-mails. Olhem aqui. Um registro detalhado de tudo que roubaram nos últimos 3 anos. O valor total passa de R$ 2 milhões. Ricardo parou de filmar por um momento. Lucas, você precisa copiar tudo isso. Não apenas filmar, mas fazer backup completo. Já estou fazendo. Lucas conectou um pendrive ao computador. Aprendi que evidência digital precisa estar em pelo menos 3 lugares diferentes para ser segura. Foram necessários 20 minutos para copiar todos os arquivos relevantes. Enquanto o processo de transferência acontecia, Lucas abriu o programa de comunicação instantânea de Edilson. Ali encontraram conversas em tempo real com outros envolvidos no esquema, incluindo um funcionário do setor administrativo que Lucas não reconheceu inicialmente. Espera, Beatriz disse, aproximando-se da tela. Este usuário, admin DF2, o Edinaldo pode ver quem é? Lucas clicou no perfil do usuário e o nome completo apareceu. Davi Ferreira, assistente administrativo. Davi? Beatriz ficou pálida. Ele trabalha aqui há 8 anos. Sempre foi considerado funcionário modelo. Aparentemente, modelar na arte de roubar, Ricardo comentou secamente. Nesse momento, o celular de Lucas vibrou com uma mensagem. Era Jorge, da oficina. Edilson voltou mais cedo. Está subindo. Merda, Lucas murmurou, suas mãos voando sobre o teclado para fechar todos os programas e limpar o histórico de navegação. Ele voltou. Você consegue apagar os rastros? Ricardo perguntou, empacotando rapidamente os equipamentos. Feito! Lucas desconectou o pendrive e se levantou da cadeira. O computador está exatamente como estava quando cheguei. Passos ecoaram no corredor. Beatriz fez sinal para que Ricardo se escondesse atrás de uma estante de arquivos, enquanto Lucas se dirigiu rapidamente para uma bancada próxima, fingindo organizar ferramentas. Edilson apareceu na área administrativa com uma expressão tensa, seus olhos imediatamente se dirigindo para seu computador. Ele parou quando viu Lucas. O que você está fazendo aqui em cima? A voz de Edilson carregava suspeita mal disfarçada. Jorge me pediu para buscar umas chaves inglesas que ficam guardadas aqui. Lucas respondeu calmamente, erguendo uma ferramenta. Precisa pro Mercedes da dona Helena. Edilson se aproximou de seu computador e o ligou, verificando se tudo estava normal. Lucas observou cada movimento, notando que o homem checou especificamente a pasta de e-mails particulares. Tudo em ordem. Lucas perguntou com inocência fingida. Tudo. Edilson respondeu, mas sua voz soava tensa. Você pode voltar. Para a oficina agora. Lucas assentiu e se dirigiu para a escada, mas não antes de trocar um olhar significativo com Beatriz, que observava a cena de longe. A armadilha havia funcionado perfeitamente. Eles tinham todas as evidências de que precisavam. Agora era hora de fechar o cerco. Na quarta-feira de manhã, uma atmosfera densa pairava sobre a concessionária de Santos. Beatriz havia chegado mais cedo que o habitual, vestindo um terno preto que lhe conferia uma autoridade solene. Em sua mesa, 2 pastas organizadas por Ricardo continham cópias de todas as evidências coletadas. Ao lado delas, um telefone descansava, ominoso. Ela havia passado a madrugada decidindo entre chamar primeiro a polícia ou confrontar os culpados diretamente. Lucas estava na oficina, trabalhando numa revisão de rotina, mas seus ouvidos estavam sintonizados em cada som que vinha do andar superior. Jorge notara sua tensão e várias vezes perguntara se estava tudo bem, recebendo sempre a mesma resposta. Só um pouco cansado. Às 10 horas, Beatriz desceu para a área administrativa com passos firmes e decididos.
Funcionários levantaram os olhos de suas mesas, sentindo instintivamente que algo importante estava para acontecer. Ela parou diante da mesa de Davi Ferreira, um homem magro de 35 anos, com cabelos escuros e uma expressão perpetuamente preocupada. Davi, preciso falar com você no meu escritório, agora. O assistente administrativo empalideceu visivelmente, suas mãos tremendo enquanto salvava o arquivo em que trabalhava. Claro, dona Beatriz. Aconteceu alguma coisa? Vamos descobrir juntos. Lucas, que havia subido discretamente e se posicionado próximo à escada, observou Davi seguir Beatriz com passos incertos. 5 minutos depois, ela voltou sozinha e se dirigiu diretamente para Edilson, que fingia estar concentrado na tela do computador. Edilson, você também. Meu escritório. 5 minutos. O mecânico mais velho tentou manter a compostura, mas Lucas notou que suas mãos suavam enquanto salvava o trabalho e trancava o computador. Dona Beatriz, se é sobre as horas extras da semana passada, eu posso explicar. Não é sobre horas extras. A voz de Beatriz cortou o ar como uma lâmina. É sobre 3 anos de roubo sistemático e a destruição da vida de um homem inocente. Um silêncio mortal tomou conta da área administrativa. Os funcionários pararam de digitar. As conversas cessaram. Até mesmo o som do ar-condicionado parecia mais alto. Edilson ficou petrificado por alguns segundos, depois tentou sorrir. Dona Beatriz, não entendo do que está falando. Você vai entender em 5 minutos. Meu escritório. Lucas seguiu discretamente, posicionando-se próximo à porta do escritório de Beatriz. Lá dentro, Davi estava sentado numa cadeira, visivelmente nervoso, enquanto Ricardo organizava documentos na mesa. Quando Edilson entrou, a atmosfera ficou ainda mais tensa. Sentem-se, Beatriz ordenou, sua voz carregada de uma autoridade que nenhum dos dois havia visto antes. Cavalheiros, vocês conhecem o Dr. Ricardo Munhoz, meu advogado. Ele tem algumas perguntas a fazer. Ricardo se levantou, ajustou os óculos e abriu a primeira pasta. Senhores, durante os últimos dias, conduzimos uma investigação interna sobre irregularidades no controle de estoque. O que descobrimos foi esclarecedor. Davi olhava fixamente para as próprias mãos, enquanto Edilson tentava manter uma expressão desafiadora que não condizia com o suor que começava a aparecer em sua testa. Primeira evidência, Ricardo continuou, retirando uma pilha de e-mails impressos. Correspondência eletrônica entre vocês dois e um terceiro partido, identificado como M. Santos, discutindo a venda de peças roubadas desta empresa. Isso é invasão de privacidade, Edilson protestou, mas sua voz soava desesperada. Vocês não podem acessar nossos e-mails. Podemos e fizemos, Beatriz respondeu friamente. Todos os computadores e sistemas de comunicação desta empresa são propriedade da DeSantis. Temos total direito legal de monitorá-los. Ricardo colocou mais documentos na mesa. Segunda evidência, registros alterados no sistema de estoque, mostrando saídas de peças para endereços inexistentes. Terceira evidência, planilhas detalhadas de vendas ilegais, totalizando mais de R$ 2 milhões em 3 anos. Davi finalmente se pronunciou, sua voz quase inaudível. Dona Beatriz, eu posso explicar. Pode mesmo? Beatriz se inclinou para a frente. Então explique como um assistente administrativo modelo se transformou num ladrão. Eu não queria! Davi explodiu, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Foi o Edilson. Ele me ameaçou. Disse que, se eu não cooperasse, inventaria que eu estava roubando sozinho. Edilson se virou para Davi com fúria. Seu filho da puta! Você estava ganhando a mesma coisa que eu. Cale a boca! Ricardo interveio, sua voz cortante. Qualquer coisa que disserem pode e será usado contra vocês.
Beatriz se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua lá embaixo. Quando se virou, sua expressão era uma mistura de tristeza e determinação férrea. Mas a parte mais nojenta de tudo isso, ela disse lentamente, não foi o roubo, foi o que vocês fizeram com o Antônio Moreira. Edilson tentou manter a postura desafiadora. O Antônio era culpado. Nós apenas... Vocês forjaram evidências contra um homem inocente. Beatriz explodiu, sua voz ecoando pelas paredes do escritório. Destruíram a carreira, a dignidade, a vida de um homem que dedicou 15 anos a esta empresa. Ricardo retirou mais documentos da pasta. Temos aqui os e-mails de vocês planejando como incriminar o Antônio. Conversas sobre plantar evidências falsas, sobre subornar pessoas para alterar registros, sobre como escolheram ele porque era o culpado perfeito. Davi estava agora soluçando abertamente. Eu não queria fazer isso com o seu Antônio. Ele sempre foi bom comigo. Me ensinou muita coisa quando comecei a trabalhar aqui. Então por que fizeram? Beatriz perguntou, sua voz carregada de dor. Porque ele estava descobrindo tudo. Edilson finalmente admitiu, toda a sua resistência desmoronando. O velho tinha olho para detalhes. Estava fazendo muitas perguntas sobre o estoque. Era questão de tempo até que descobrisse nosso esquema. Então decidiram destruí-lo primeiro. Era ele ou nós, Edilson gritou, perdendo completamente a compostura. Vocês não entendem como é difícil sobreviver com salário de mecânico em São Paulo, as contas, os filhos na escola particular, o financiamento da casa. Então vocês roubaram, Beatriz disse friamente. E quando foram descobertos, jogaram a culpa num homem inocente. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Lucas entrou, carregando uma pasta adicional. Dona Beatriz, desculpe interromper, mas chegaram umas informações importantes. Beatriz fez sinal para que ele se aproximasse. Lucas abriu a pasta e retirou alguns documentos. Consegui localizar o seu Antônio, ele anunciou. Está internado no Hospital das Clínicas, cirrose hepática avançada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu o coração se partir, enquanto Davi chorava ainda mais alto. Até Edilson pareceu abalado pela notícia. Ele vai sobreviver? Beatriz perguntou. Lucas balançou a cabeça tristemente. Os médicos não sabem. Ele está muito debilitado. 3 anos na rua, bebendo, sem cuidados médicos adequados. Beatriz se virou para Edilson e Davi com uma expressão que misturava dor e ira. Vocês ouviram? Um homem está morrendo por causa das mentiras de vocês. Eu quero confessar tudo, Davi disse de repente, levantando-se da cadeira. Quero limpar o nome do seu Antônio. Vou à polícia. Vou testemunhar. Vou fazer qualquer coisa para consertar isso. Edilson olhou para o ex-comparsa com desprezo. Você é um covarde, Davi. Não, Davi respondeu, enxugando as lágrimas. Covarde foi o que fui durante 3 anos. Agora vou fazer a coisa certa. Beatriz voltou para trás de sua mesa e pegou o telefone. Ricardo, pode ligar para a polícia? Temos 2 criminosos para entregar. Enquanto Ricardo discava, Lucas se aproximou de Beatriz. Dona Beatriz, posso fazer um pedido? Claro, Lucas. Quero ir com a senhora visitar o seu Antônio. Ele merece saber que seu nome foi limpo. Beatriz assentiu, sentindo lágrimas formarem em seus olhos. Vamos juntos. É o mínimo que podemos fazer por ele. Lá fora, o sol de São Paulo finalmente vencera as nuvens da manhã. Mas para Beatriz e Lucas, a luz mais importante seria aquela que vissem nos olhos de um homem inocente quando soubesse que a justiça, finalmente, havia triunfado. 6 meses depois, a concessionária de Santos havia se transformado em algo que nem Beatriz, nem seu pai jamais imaginaram. O escândalo do esquema de roubo, amplamente divulgado pela mídia paulistana, inicialmente ameaçou destruir a reputação da empresa.
Mas a transparência total de Beatriz durante as investigações, sua cooperação completa com as autoridades e a história tocante de como um jovem mecânico havia desvendado a corrupção transformaram uma crise em uma oportunidade de renovação. Lucas, agora com 18 anos completados, havia se tornado não apenas o mecânico-chefe mais jovem da história da concessionária, mas também símbolo de uma nova filosofia empresarial. Beatriz havia criado o Programa Antônio Moreira, uma iniciativa que oferecia treinamento gratuito em mecânica automotiva para jovens em situação de vulnerabilidade social. O programa funcionava nas instalações renovadas do subsolo da empresa, onde antigas salas de arquivo foram transformadas em oficinas de ensino equipadas com tecnologia de ponta. Era uma tarde ensolarada de outubro, quando Beatriz subia as escadas do Hospital das Clínicas, carregando uma pasta com documentos e um buquê de flores amarelas. As favoritas de Antônio, segundo Lucas. O ex-mecânico havia sobrevivido à cirrose, mas permanecia hospitalizado em tratamento. Os 3 meses de terapia intensiva haviam estabilizado sua condição. E pela primeira vez em anos, Antônio Moreira estava sóbrio e lúcido. Seu Antônio, Lucas disse, entrando no quarto com um sorriso radiante, trouxe uma visita especial. O homem de 62 anos estava sentado numa poltrona ao lado da cama, vestindo um roupão azul claro do hospital. Seus cabelos grisalhos estavam penteados, a barba aparada e, embora ainda magro, havia recuperado um pouco do brilho nos olhos que Lucas se lembrava dos primeiros dias de aprendizado no ferro velho. Dona Beatriz, Antônio se levantou com certa dificuldade, estendendo a mão. É uma honra recebê-la aqui. A honra é minha, senhor Antônio. Beatriz apertou a mão oferecida com firmeza e respeito. Vim trazer algumas coisas que pertencem ao senhor. Ela abriu a pasta e retirou um documento oficial. A anulação completa de sua demissão por justa causa, acompanhada de uma carta de recomendação assinada por ela própria, reconhecendo oficialmente sua inocência e seus 15 anos de serviços impecáveis prestados à empresa. Além disso, Beatriz continuou, retirando outro documento. A empresa De Santis reconhece os danos morais e materiais que o senhor sofreu devido às falsas acusações. Este é um cheque de indenização no valor de R$500 mil. Antônio ficou em silêncio por alguns momentos, segurando os documentos com mãos que tremiam ligeiramente. Dona Beatriz, isso é mais do que eu jamais esperaria. Não é nada comparado ao que o senhor perdeu. Ela respondeu com sinceridade. Mas espero que seja um começo para uma nova fase de sua vida. Lucas se aproximou de seu mentor, colocando a mão em seu ombro. E tem mais, seu Antônio. Conte para ele, dona Beatriz. Beatriz sorriu, a primeira expressão genuinamente alegre em seus olhos durante toda a conversa. Senhor Antônio, quando o senhor se recuperar completamente, gostaria de convidá-lo para ser o diretor técnico do nosso novo programa de ensino. Jovens como o Lucas precisam aprender com alguém que entende não apenas de mecânica, mas de dignidade e honestidade. Antônio ficou sem palavras, lágrimas começando a escorrer por seu rosto envelhecido. Vocês querem que eu volte? Queremos que o senhor volte para casa, Lucas disse, sua própria voz embargada. A De Santis sempre foi sua casa, agora vai ser oficialmente. Naquela noite, Beatriz estava em seu escritório, terminando alguns relatórios quando Lucas bateu na porta. Ela o convidou a entrar e foi buscar 2 xícaras de café na máquina que havia instalado ao lado de sua mesa. Como se sente? Ela perguntou, entregando uma xícara para o jovem. Aliviado, Lucas respondeu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Ver o seu Antônio sorrindo de novo não tem preço. E você? Está feliz com as mudanças na empresa? Lucas sorriu, mas havia uma seriedade madura em sua expressão. Dona Beatriz, posso fazer uma pergunta pessoal?
Claro. Por que a senhora fez tudo isso? Digo, após descobrir a verdade, a senhora poderia ter simplesmente demitido o Edilson e o Davi, dado uma indenização discreta ao seu Antônio e deixado por isso mesmo. Por que transformar tudo isso numa campanha pública? Beatriz se recostou na cadeira, contemplando a pergunta. Porque percebi algo importante nestes últimos meses, Lucas. Meu pai construiu esta empresa baseado em valores sólidos, mas quando ele morreu, eu me concentrei tanto em manter os negócios funcionando que esqueci desses valores. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes de São Paulo se acendendo na noite que chegava. Ver o que aconteceu com o Antônio, ver como o talento genuíno pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, como no seu caso, me fez entender que uma empresa não é apenas sobre lucro, é sobre pessoas, é sobre dar oportunidades, sobre fazer diferença na vida das pessoas. Lucas assentiu, compreendendo. E o programa de ensino? Ah, isso. Beatriz sorriu, voltando para sua mesa. Isso foi inspiração sua. Quando vi como o Antônio havia transformado um menino de rua num mecânico excepcional, usando apenas conhecimento e carinho, percebi que poderíamos fazer isso em escala maior. Já temos 15 jovens inscritos para a primeira turma, Lucas informou com orgulho. A maioria vem de situações parecidas com a minha, e todos eles terão a oportunidade de aprender não apenas mecânica, mas valores, honestidade, trabalho duro, dignidade. Beatriz fez uma pausa. Lucas, há algo mais que preciso te dizer. O jovem a olhou com curiosidade. Estou criando um fundo de participação nos lucros da empresa para todos os funcionários. E você, além de ser o mecânico-chefe, vai ser também coordenador do programa de ensino, com um salário condizente com suas responsabilidades. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. Depois perguntou, por quê? Por que está fazendo tudo isso por mim? Beatriz sorriu com carinho maternal. Porque você me ensinou que talento não tem endereço fixo, que dignidade não depende de origem social, e que, às vezes, as pessoas mais improváveis podem nos mostrar quem realmente somos. 6 meses antes, quando Lucas havia aparecido descalço na porta da concessionária, oferecendo-se para consertar uma Ferrari, nem Beatriz nem ele poderiam imaginar o quanto aquele encontro mudaria suas vidas. Agora, olhando para a cidade que pulsava lá fora, ambos sabiam que haviam construído algo muito maior que uma relação profissional. Haviam construído uma família escolhida, baseada em respeito mútuo e valores compartilhados. E mais importante, haviam provado que quando damos uma chance real ao talento genuíno, independentemente de sua embalagem, podemos não apenas transformar vidas individuais, mas criar ondas de mudança que se espalham muito além do que inicialmente imaginávamos. A concessionária de Santos não era mais apenas um lugar onde se vendiam carros de luxo. Havia se tornado um símbolo de segundas chances, de justiça tardia, e de como o encontro entre mundos aparentemente incompatíveis pode gerar as transformações mais belas e duradouras. Lá fora, São Paulo continuava sua dança noturna de luzes e movimento. Mas dentro do escritório, no segundo andar de um prédio da Zona Sul, 2 pessoas que haviam se encontrado através das circunstâncias mais improváveis celebravam silenciosamente a vitória da dignidade sobre o preconceito, da verdade sobre a mentira e da esperança sobre o desespero.